This meeting is being recorded. Bom, então, boa noite a todos. Para quem não conhece ainda, esse é o encontro mensal do G7, que é o Grupo Cooperativo de Efeitos Tardios do Tratamento Oncológico na Infância, é o Grupo Cooperativo da SOBOP, e nós temos feito esses encontros mensais para falar sobre um tema muito importante, que é a qualidade de vida dos sobreviventes do câncer infanto-juvenil ao longo, né, do tempo, depois que eles terminam o tratamento. E hoje o nosso assunto é a saúde mental dos sobreviventes. Então, nós convidamos hoje a doutora Yasmin Zeni, que é psiquiatra lá do GRAAC, e a Fernanda, que é psicóloga do Hospital de Amor de Barretos. Então, muito bem-vindas, obrigada por terem aceitado o nosso convite, e obrigada a todos pela presença. Como sempre, eu só vou pedir para que deixem seus microfones fechados. No final das apresentações, a gente vai ter um tempinho para discutir, para perguntas, para comentários, tá bom? Então, muito obrigada. Pode começar, Yasmin. Boa noite a todos. Obrigada, Juliana, pelo convite, a doutora Mônica também. E acho que a ideia hoje, eu vou trazer um pouquinho do sofrimento mental nesses sobreviventes, né, do câncer infanto-juvenil. No GRAAC, a gente, né, tem um grupo que faz o segmento desses pacientes. Eu não participo, mas recebo encaminhado pela equipe alguns pacientes que não conseguem os atendimentos na rede. E é baseado nessa experiência que eu vou trazer algumas reflexões sobre o tema e voltado um pouco mais para, pensando, né, na promoção de qualidade de vida e também formas aí de prevenir a instalação de um transtorno. Bem, e por que abordar, né, então, esse tema? Apesar de ser óbvio o impacto emocional do diagnóstico de câncer nessas crianças e adolescentes, os efeitos psiquiátricos tardios desses sobreviventes são pouco estudados, né, e reconhecidos, porque muitas vezes se valoriza as complicações cardiovasculares, respiratórias, renais e endócrinas, muitas vezes por ser aí os efeitos de maior risco de mortalidade. E além disso, as pesquisas, né, que saem nessa população, muitas vezes elas são feitas a partir de dados da internação hospitalar, o que faz com que esses pacientes não entrem, né, na estatística, porque muitos deles buscam auxílio na atenção primária. E muitas vezes os dados, né, o que esses pacientes relatam nesses locais que fazem segmentos de sobreviventes, eles não trazem esse sofrimento psíquico por receio de sofrer algum tipo de estigma, né? E eles acabam, tanto por profissionais de saúde, quanto pela própria família, né? Então, eles acabam guardando esse sofrimento. E aí, o que a gente tem na literatura, a gente tem muito pouca pesquisa nesse tema, e o que a gente tem não é tão fiel, porque a gente tem uma grande dificuldade em conseguir separar, né, o adoecimento que se inicia. Alguns pacientes já vêm, né, com algum diagnóstico antes de iniciar o tratamento oncológico, e dos sintomas ali que podem começar durante esse tratamento, né? E aí definir isso, né? O que foi iniciado no tratamento, o que foi pós-tratamento, é a grande dificuldade aí das nossas pesquisas. E aí o que tem na literatura é que cerca de metade aí dos pacientes que fazem o tratamento oncológico vão ter algum diagnóstico desde o início, e 1/3 deles vão ter um diagnóstico atual, né? Pós-alta aí, né? E esse sofrimento, ele vai estar associado a uma pior qualidade de vida, queixas frequentes de sintomas somáticos, e principalmente cefaleia e dor crônica, e um risco aumentado de maus hábitos de vida, né? Então, são adolescentes, principalmente, né, que acabam desenvolvendo aí o hábito do tabagismo, o consumo excessivo de álcool e o sedentarismo. E na literatura, a gente não tem dados aí consistentes trazendo a prevalência do tratamento farmacológico nessa população.
o que daria para nós uma estimativa aí da prevalência dos pacientes em tratamento e, consequentemente, o número de pacientes que desenvolvem esse transtorno. E uma outra questão é talvez a gente pensar que esses pacientes, eles muitas vezes buscam na atenção primária esse primeiro olhar para a saúde mental, e esses profissionais, eles não estão capacitados, né, para receber esses pacientes. Muitas vezes focam nos problemas físicos ou pensam em sequelas aí de questões físicas e não abordam esse sofrimento. E os pacientes ficam sem tanto o tratamento psicológico quanto o psiquiátrico. E aí, o câncer por si, né, já é considerado um estressor único comparado a outras doenças graves, né? Mas tem algumas peculiaridades do tratamento que vão aumentar esse fator de risco para o adoecimento mental, né? Dentre eles, aí, procedimentos cirúrgicos invasivos. Esses pacientes muitas vezes desenvolvem sintomas do transtorno do estresse pós-trauma, ou mesmo só apenas sintomas sem caracterizar um transtorno, uma doença, mas vivenciam, depois do tratamento, uma dificuldade em realizar outros procedimentos médicos. Tratamento com efeitos colaterais somáticos, então, de novo, a dor crônica é o principal deles. E aparência física alterada, isso gera muita dificuldade desses pacientes em voltar para o ambiente social, muitas vezes desencadeando um transtorno fóbico ansioso, tá, nessa faixa etária. Uma capacidade física reduzida, o que limita muito a autonomia desses pacientes e muitas vezes gera sintomas depressivos, um isolamento social, uma dificuldade ali de se ver pertencente a grupos, né? Os déficits neurocognitivos, e aí a gente tem uma questão importante, a de nossa dificuldade em estimar esses déficits neurocognitivos nessa população, tanto durante o tratamento quanto pós, e isso muitas vezes desencadeia uma interrupção aí na educação, o paciente acaba abandonando a escola ou decidindo não seguir aí para nível superior por não conseguir manter atenção, concentração, e até algumas vezes uma limitação no aprendizado. E contamos também, principalmente a nível SUS, com poucos profissionais que fazem uma reabilitação neurocognitiva, né? E esses pacientes acabam ficando sem nenhum olhar, sem cuidados. A separação, então, de grupo de pares, isso é muito frequente durante o tratamento, né, oncológico. Então, são crianças e adolescentes que saem da escola, que acabam não tendo mais contato com amigos ou com alguns parentes, né? E isso, muitas vezes, nós não esquecemos, né, de trabalhar a necessidade desse apoio ao longo do tratamento e principalmente no pós. E incerteza quanto ao risco de recaída, que é o grande fantasma aí desses pacientes, principalmente dos adolescentes. Isso gera muita ansiedade, principalmente ansiedade antecipatória. A maioria deles trazem relato, né, no ambulatório, quando vai chegar perto da data lá de fazer algum exame, já começam sintomas ansiosos e muitas vezes incapacitantes, né, com crises de pânico, previamente aí à data agendada. Surgimento de uma segunda malignidade e surgimento de doenças crônicas, que muitas vezes fazem com que, apesar de estarem mais distantes do serviço de oncologia, os aproximam de outras especialidades médicas, e aí muitas vezes as especialidades que eles vão precisar seguir por longo tempo. Que a gente tem aqui, percebemos também alguns quadros oncológicos, né, e peculiaridades do grupo de risco. Então, a gente vai pensar aí, principalmente, procedimentos cirúrgicos. Então, esses pacientes, até pela limitação e necessidade, muitas vezes, de reabilitação, não só a parte cognitiva, mas também física, exigem aí o nosso olhar. A irradiação craniana, né, principalmente os menorzinhos, em idade precoce, também maior risco de desenvolvimento de transtorno de estresse pós-trauma e quadros ansiosos. Sobreviventes de sarcoma, isso está relacionado a principalmente a deformidades físicas, né, que esses pacientes podem cursar. E muitos deles têm, né, por conta das sequelas do tratamento, uma incapacidade de trabalho e muitas vezes não recebem nenhum seguro de saúde. Isso, essa questão socioeconômica desses pacientes
impacta lá na frente, correndo risco de desenvolver algum transtorno mental. A literatura traz também que o sexo feminino, né, o sobrevivente do sexo feminino tem maior incidência de transtornos mentais do que os meninos. E quanto mais velhos, quanto mais avançada a idade no diagnóstico, também maior risco de desenvolver transtornos mentais. Pacientes que foram submetidos a transplante de medula óssea na adolescência, mais do que os que fizeram o procedimento na infância, e isso também está relacionado à vivência, né, traumática do tempo de internação hospitalar e das intercorrências que são secundárias ao transplante. E sobreviventes de tumores sólidos, principalmente do sistema nervoso central, mais do que as doenças hematológicas, que são vivenciadas de uma forma um pouco mais amena aí por esse grupo. E aí eu não vou me ater a falar, né, sobre sintomas e sobre tratamento, que eu acho que não é muito o foco do grupo, mas os 4 transtornos principais aí que a gente encontra em literatura para esses pacientes é o transtorno de estresse pós-trauma ou apenas sintomas do estresse pós-trauma, e ambos requerem tratamento, muitas vezes o tratamento farmacológico para esses pacientes não é tão adequado, né? A gente não tem uma melhora significativa. A psicoterapia é a principal indicação. Transtornos da ansiedade, principalmente a fobia social, transtorno depressivo e o transtorno misto, que pode cursar com sintomas de ansiedade e sintomas depressivos em níveis mais leves, tá? E aqui, assim, só para ilustrar, o que acho que confunde muito quando a gente vai pensar durante o tratamento, né? Fazer diagnóstico de sintomas psiquiátricos, de transtornos psiquiátricos, porque muitas vezes se sobrepõe a efeitos do próprio tratamento, né? Da quimioterapia, algumas medicações oncológicas, que é a questão da fadiga, né? Alteração da concentração, hipersonia e uma certa anergia, né? Diminuição da motricidade. E aí a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, em separar o que vem só do tratamento oncológico e o que vem realmente inicia-se um sofrimento psíquico. E aí algumas peculiaridades da depressão nessa faixa etária, que muitas vezes passa desapercebido até para a família, tá? Porque falam aí da aborrecência, mas a gente percebe aí uma irritabilidade nesses pacientes, principalmente na adolescência, geralmente uma perda de interesse em atividades que antes eles gostavam bastante, até às vezes sair com os amigos, jogo de futebol, próprio videogame, um retraimento social, e eles passam a ficar mais isolados, não querer sair do quarto, não estar com família, ausência na escola e queda do rendimento escolar, e mudança no padrão de sono. Na adolescência e na infância, é mais comum que a gente perceba a sonolência diurna, e aí são pacientes que têm medo da noite ou não conseguem dormir e acabam passando o dia todo na cama. Queixas frequentes e inexplicadas de mal-estar, cefaleias, dor abdominal, problemas comportamentais, que aí muitas vezes a família entende que isso vem da birra, né, da criança, que são as condutas desafiadoras, e um problema que a gente vê agora nos adolescentes, tem trabalhos já mostrando a maior incidência, principalmente de álcool e tabaco, nessa população, principalmente dos adolescentes, né? E aí, para a gente é um alarme, muitas vezes a gente não pergunta sobre isso. E aí, só para ilustrar um pouquinho, eu vou trazer um caso que eu atendi na semana passada, eu revi esse paciente, achei interessante para a gente pensar. Foi uma coincidência, esse paciente tem 14 anos e ele vem encaminhado por uma fono para o meu consultório, como um atendimento social, e foi um pouquinho antes da pandemia, né? E ele tinha um quadro de timidez, uma ansiedade, bastante dificuldade em se relacionar e fazer amigos, e começou a cursar com uma dificuldade de aprendizagem. O que me chamou a atenção na história desse paciente é que a mãe trouxe, em alguns episódios, uma perda de equilíbrio e uma disartria, que não evidenciei isso durante o atendimento, mas me chamou a atenção. A gente conseguiu uma tomografia e veio uma imagem sugestiva de tumor e a mãe conseguiu chegar no GRAC com um pouco de atraso por conta do início da pandemia, mas foi inserida no ambulatório. O que foi operado, ele veio com o diagnóstico de um meduloblastoma clássico,
fez uma ressecção completa do tumor, começou o procedimento, né, a quimio e rádio, e está fora de tratamento desde outubro de 2021. E durante o tratamento, eu encontrei esse paciente algumas vezes no hospital, mas a mãe e ele, né, trazia alguns sintomas que aparentemente eram da quimioterapia, um cansaço, ficava mais no videogame, algumas vezes não interagia tanto com a família, mas sempre relacionavam isso à parte oncológica. Ele já não estava indo para a escola, e passou o tratamento inteiro fora da escola, não só pela pandemia, tá, mas também por uma dificuldade da mãe pensar na reinserção. E então, assim, o que eu vi, e aí ele foi encaminhado para mim em março do ano passado, março desse ano, para tratar um episódio depressivo. Então, o pessoal do ambulatório percebeu, né, esses sintomas e encaminhou para tratamento. E o que eu, assim, além da hipótese, né, do episódio depressivo, que eu acho que esse paciente já tinha um transtorno de ansiedade social antes, né, previamente, foi o que motivou a mãe a procurar um psiquiatra. Mas foram episódios depressivos que provavelmente já se iniciaram durante esse tratamento e se manteve e agravou após, né, a alta. E o que motivou a equipe a me encaminhar foi uma inapetência bem grave, a ponto de escogitar colocar a sonda nasoenteral, e também uma total alergia, uma dificuldade de pré-escola, mas não apenas por uma questão fóbica aí, né, da dificuldade dele de interação, mas também por ele não conseguir se manter concentrado e atento durante as aulas. E isso fez com que ele faltasse aí por 2 meses. E além disso, ele ficou com um desequilíbrio secundário aí, segundo a neurologia, ele está em segmento também, uma neuropatia pela vincristina, e que ele não sabe se vai conseguir voltar ou não a andar. E aí eu trouxe algumas falas dele, né, durante esse período, que é muito comum nos pacientes quando começam um acompanhamento comigo, de trazerem, né, não tenho vontade de fazer nada, só jogar videogame, no caso desse menino, de um certo isolamento aí, tenho medo do câncer voltar, e mesmo a equipe trazendo, né, que a chance é pequena, eles vivem isso, né, e ano a ano, e principalmente quando está próximo aí da revisão. Não quero ir para a escola porque meus amigos vão ver minha cicatriz, e foi um menino que por meses passou com boné, andando com boné e capuz, mesmo um sol lá fora, e ele mantinha aí esse capuz. Tenho medo de andar sozinho e cair, porque ele realmente não tinha segurança apesar de conseguir andar, ele não se sentia seguro para isso. E isso fazia com que ele se tornasse dependente da mãe quando fora da escola, e na escola a direção nomeou algumas pessoas para ajudá-lo durante a locomoção em aula. E aí ele trouxe assim, quando eu perguntei se ele conseguiu fazer amigos, ele fala assim, eu acho que as pessoas da escola só se aproximam para me ajudar, elas têm dó de mim. E ele não sai nos intervalos, porque ele não quer dar trabalho para essas pessoas nomeadas, e ele não acha que as pessoas vão se aproximar dele por ele, né? E sim só por um pedido da direção. E ele traz essa angústia de querer voltar a jogar bola, mas não saber se essa neuropatia e se esse desequilíbrio vai ser reversível. E quando eu pergunto para ele, você quer saber? Ele fala, não. Porque muitas vezes a angústia deles de pensarem que isso não vai ser passageiro, né, é maior do que o desejo realmente da informação. E só complementando aqui antes de falar, esse paciente ele está melhor, mas eu vejo que ficaram aí muitas coisas que a gente poderia ter conseguido intervir, né, durante o tratamento, e pensado aí como propostas para prevenir o adoecimento mental, mas que infelizmente acho que nós não temos aí braços, né, suficientes para conseguir dar esse suporte. E vou falar agora um pouquinho das propostas aí para oferecer, né, essa prevenção. E uma dessas medidas seria grupos de apoio para esses pacientes durante o tratamento, para que eles consigam formar uma rede, vínculo, né, com outros pacientes que vão passar pelas mesmas dificuldades, e assim já começar a pensar como que eu posso fazer, como que eu vou agir na escola, enfim, começar uma reinserção e também tornar isso como um apoio, né, mútuo.
a psicoeducação, que é muito importante, e talvez ir colocando para eles, ao longo do tratamento, essas dúvidas. Muitos deles têm vergonha de perguntar para os médicos oncologistas coisas pequenas como isso, né? Eu vou poder namorar, eu vou poder sair, eu vou poder fumar, eu vou poder beber, e o câncer vai voltar, não vai voltar, e se voltar? E eles ficam revivendo reverberando, né, esses pensamentos, e com bastante dificuldade em dividir com os oncologistas, mas acredito eu que se fosse feito isso de uma forma sistemática, eles se sentiriam mais à vontade. Estimular o suporte familiar, e a literatura traz isso, né? A rede de amigos e suporte familiar é um grande aliado aí para esses pacientes fora de tratamento. Aconselhamento familiar, principalmente mães aí que não conseguem ter ali, né, um apoio, um suporte para lidar com essas dúvidas, e a literatura fala da terapia cognitivo-comportamental, mas não só ela, porque é o que a gente mais tem trabalho publicado, mas, por exemplo, a gente faz a psicanálise no hospital e também funciona bem para essa população. E aqui a importância da gente talvez aumentar, ampliar as pesquisas, né, para essas áreas da sobrevivência e cuidados de suporte, para melhorar o acesso ao serviço de saúde mental desses pacientes, né? E também tentar ampliar a rede de serviços públicos, né, visando um cuidado integral e pensando principalmente nesse suporte em saúde mental. E lembrando que muitos deles não, comparado aí aos controles correspondentes, eles não vão ter condições financeiras para custear serviços particulares, né? E aqui eu trouxe para finalizar, eu trouxe um artigo publicado pelo Departamento de Oncologia da St. Jude Children's Research Hospital em 2017, eles fizeram uma revisão sobre desenvolvimento de sintomas depressivos em sobreviventes de câncer infantil e adolescentes, né? E eles, a partir dessa revisão, eles fizeram uma proposta que seria uma estrutura, né, conceitual do curso de vida. Então, vendo todos os fatores de risco desde o nascimento até ali a fase adulta desses pacientes, né? E eles se basearam, essa pesquisa foi baseada em outras doenças crônicas, né? Em pesquisas de outras doenças crônicas nesse mesmo contexto, com esse intuito, né? De gerenciar, como que a gente pode fazer o gerenciamento da saúde mental dessa população. E aqui vai ficar pequenininho para vocês, mas quem quiser depois eu mando o artigo na íntegra, que é bem interessante. E aí eles vão desde o nascimento, então quais são os fatores de risco genéticos desses pacientes, o contexto, né, epigenética, então o contexto ambiental também inserido, o quadro orgânico, então outras doenças e também o quadro oncológico e as consequências disso para o paciente. Então eles falam, né, das consequências físicas, então sequelas, tanto físicas quanto neurocognitivas, efeitos quimioterápicos, da radioterapia, a parte psicológica desses pacientes. Então, muitos deles têm uma dificuldade de regular as emoções, né? E principalmente aí que eles chamam a atenção é a parte cognitiva, a desatenção, a dificuldade de se orientar em tempo e espaço, muitas vezes, e a desatenção que é bem frequente nesse público, né? E aqui as queixas somáticas, então, principalmente distúrbios do sono, né, e dor crônica, a diminuição da percepção da qualidade de vida por esses pacientes, uso de substâncias, né, como a gente já trouxe, e aí a parte relacional, então, são pacientes que podem cursar, né, com maior dificuldade de relacionamento social, menor índice de relacionamento afetivo, então, dificuldade de se relacionar com outro, construção de laços familiares, a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e também, muitas vezes, uma impossibilidade de terem uma autonomia financeira, né, e se tornam dependentes de familiares. Não ter um apoio familiar, então, ou famílias que são disfuncionais, isso também entra como um fator de risco.
e familiares que cursaram ou têm, né, ainda algum transtorno mental, né, ou que ficaram com transtorno de estresse pós-trauma pós-tratamento da criança. Isso também é bem comum e a gente tem pouco dado na literatura. E a parte escolar, então, abandono, né, escolar e as dificuldades escolares. A parte social, então, eles trazem isso como fator de risco, não se sentir pertencente a nenhum grupo. Questões raciais que podem influir nesses pacientes, então, a raça e a etnia. E a parte cultural, que aí ele frisa aí o estigma e a percepção, né, de uma certa marginalização desses pacientes, principalmente que cursam com alterações cognitivas e transtornos do humor. E aí isso diminui o acesso desses pacientes a serviços de saúde. Então, claro, isso é um trabalho que não tem como ser feito individualmente, né? Um profissional só seria para um trabalho multiprofissional, mas acho que é possível, né? Quando a gente olha do início e fazer o segmento longitudinal desses pacientes e intervindo nesses aspectos que a gente percebe que podem contribuir para o adoecimento. E acho que mais ou menos por aí que eu queria trazer essa mensagem para a gente poder refletir um pouquinho sobre possibilidades de propostas, né, para ajudar esse público. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Yasmin. Ótimo, muito bom. Eu vou deixar a Fê apresentar agora, e aí no final a gente abre aquele espaço para os comentários, tá bom? Para as dúvidas. Já teve gente aqui pedindo o artigo para você, se você puder enviar o nome do artigo para a gente poder divulgar. Fê, quando você estiver pronta, pode começar. Estou lembrando aqui como é que eu compartilho. Pronto, tá indo, tá passando? Tá? Ai, que bom. Tá sim, pode continuar. Bom, gente, obrigada, Juliana, né? Todo o G7, né, pelo convite, por estar me recebendo aqui hoje. Eu sou Fernanda, eu sou psicóloga do ambulatório, né, aqui do Hospital Infanto-Juvenil de Barretos. E atualmente, né, eu estou acompanhando então esses pacientes, né, fora de tratamento aqui pelo ambulatório. Hoje eu decidi falar, né, um pouco sobre os aspectos psicossociais desses sobreviventes. Eu separei a minha fala em duas partes, então, primeiramente, eu vou falar um pouco, né, sobre literatura, sobre algumas pesquisas que eu achei interessante de trazer, e depois falar um pouquinho sobre a minha prática, né? Eu não trouxe, assim, dados concretos, até porque é uma missão nossa ainda, né, construir esse banco de dados a respeito dos nossos pacientes fora de terapia, então a gente ainda não tem esses números fechadinhos, mas trazer da minha experiência, né, nesse mais de um ano no ambulatório. Então, primeiro, né, quando a gente fala de dimensão psicossocial, né, o que seria isso? Então, o termo psicossocial, ele vai descrever essa constelação de necessidades, né, tanto sociais quanto emocionais, de saúde mental e o cuidado oferecido para atendê-las. Então, vai desde do polo individual, digamos assim, do sujeito, né, até como a sociedade, né, os sistemas de saúde e o Estado se organiza, então, para atender algumas dessas necessidades, né? Então, um conceito mais amplo e relacionado também ao de qualidade de vida, né, nas perspectivas da pessoa, que vai incluir, então, experiência em casa, não apenas o cuidado médico. Então, o cuidado psicossocial, ele é multifacetado, porque além dos assistentes sociais, outros profissionais de saúde podem, né, e devem contribuir para atender essas necessidades e melhorar a qualidade de vida.
que dependem também dos processos de ambiente geral no lar da pessoa. Então, a gente não está falando só do cuidado quando a pessoa está no nosso serviço, mas quando ela volta para a casa dela também. Então, se a gente pensar nessa dimensão psicossocial, como eu falei, de um lado nós temos, né, uma pessoa que ela é dotada de um corpo, de uma subjetividade e que está em constante interação com algumas outras dimensões, né, com algumas outras esferas da vida dela, né, que seriam escola e trabalho, né, que faz parte da nossa ocupação, a família, que é o nosso primeiro grupo social, toda a vida comunitária, né, e a rede, e a relação, né, com a rede de atenção à saúde. Né? A pessoa, quando ela passa por um tratamento oncológico, então a gente pensa, né, que toda esse corpo, essa subjetividade se vê, então, afetado por todos esses processos, né? Por todas essas medicações, que algumas são para a vida inteira, né? Por toda a quimioterapia, o símbolozinho ali da radiação, né? Mostrando os efeitos da radioterapia. Então, é uma subjetividade, um corpo que foram transformados, digamos assim, e que isso vai afetar a relação com todo o resto, né? Então, não tem como a gente pensar como muitos pacientes gostariam, né, de que vai ser um capítulo da vida à parte, né? Vai ser uma coisa que vai interagir com todo o resto. Então, um pouquinho da literatura internacional, né, mais recente, que eu procurei trazer, que nos Estados Unidos, aproximadamente 1 a cada 530 jovens adultos é sobrevivente de câncer infanto-juvenil, né? Eu achei isso um dado interessante, né? E esses sobreviventes, eles vão relacionar as consequências negativas, né, do câncer, a preocupações, então, com a funcionalidade, né, deles poderem exercer os papéis sociais, né, fertilidade, sistema de saúde e aspectos psicossociais no geral. Enquanto também existem algumas consequências negativas, né, então a gente pode ter aqueles que conseguiram, digamos assim, tirar outras coisas dessa experiência, né, que não só os danos, as consequências ruins. Então, compaixão pelos outros, né, uma maneira mais positiva de olhar a si mesmo, melhoras nos relacionamentos interpessoais e maior conhecimento do sistema de saúde, né? Então, não é querer romantizar uma experiência, mas de poder pensar, né, nela como um todo, em aspectos bons e ruins. Então, eu trouxe um pouco desse estudo, né, que foi feito lá no St. Jude's, que eles têm um número grande, né, de pacientes fora de tratamento, que eles mantêm um banco de dados a respeito. Então, eles fizeram esse estudo com 3.000 pacientes, né, e eles aplicaram esse instrumento para avaliar, então, a percepção do impacto do câncer na funcionalidade e na prática de alguns aspectos, como cuidado, finanças, educação, relacionamentos, planos familiares, exercícios de alimentação, trabalho e religião, né? E a maioria dos participantes percebeu, então, um impacto mínimo do câncer no desempenho de suas funções sociais, né? A gente vai ver mais para frente como isso é muito individual, né? Do tratamento que foi realizado, como a Yasmin, né, já mostrou para a gente. E de 2018, então, eu trouxe essa revisão de literatura, que só deixa eu tentar tirar essa barrinha daqui. Consegui. Que é o mesmo estudo, aliás, que a Yasmin trouxe também, que eu gostei bastante desse, que é uma revisão de 67 artigos sobre saúde mental, né, dos sobreviventes de câncer. Então, eles apontaram para uma grande variedade, né, de doenças mentais, como ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, e os fatores de risco, então, serem tratamento, né, principalmente
a radiação intracraniana, altas doses de antracíclicos e tratamento mais intenso no geral. Né, o tipo de doença, então, os pacientes de tumor cerebral especialmente, pacientes com as sequelas físicas atuais, fatores demográficos, no que diz respeito principalmente ao gênero, né, o gênero feminino. Eu trouxe essa tabelinha, que é um resumo de alguns achados, né, que o COG ele tem guidelines, né, dos pacientes fora de tratamento, né, de follow-up, e aí eles têm um resumo de alguns achados sobre alguns efeitos tardios psicossociais. Né, aqui no 1, 2 e 3 são os efeitos confirmados, os discutíveis, e os que seriam, né, mais raros. E aí eu trouxe aqui a tradução dos confirmados. Então, sobreviventes, geralmente, eles possuem resultados psicossociais similares ao dos grupos controle, então eles conseguem, né, ter uma qualidade de vida significativamente, né, próxima aí do restante da população, mas alguns subgrupos, então, eles apresentam maior risco, que são os que, né, precisam ficar mais no nosso radar. Então, risco, por exemplo, de ideação suicida associada à depressão, piora de saúde física e dor relacionada a câncer e tumor primário de sistema nervoso central. Então, como a gente já falou antes, os pacientes que possuem algum tumor cerebral, pior desempenho psicossocial e menores crenças de saúde e bem-estar relacionadas ao auto-relato de problemas de saúde, né, problemas atuais. Então, essa questão de como esse efeito tardio é sentido, né, nesse corpo e como algumas consequências do tratamento também são sentidas pela pessoa, e podem ser, né, ou não integradas aí à identidade, né, que ela possui, isso vai impactar bastante, então, né, a questão da saúde mental desses indivíduos. Então, qualquer tipo de câncer, né, ele tem o potencial de ocasionar esses transtornos mentais, como efeitos tardios. Os fatores de risco, então, gênero feminino, o histórico psiquiátrico familiar também, né? Menor renda familiar, menor nível de escolaridade, ter feito, né, transplante, dor crônica, como a Yasmin também trouxe. E os fatores de maior risco, né? São os tumores de sistema nervoso central, o tratamento para esses tumores, dificuldade anterior no aprendizado, né? Porque aí a pessoa já faz um tratamento e isso já impacta mais ainda. Autopercepção de pouca saúde física e um fracasso em se formar no ensino médio. Então, eles chamam a atenção, né, para que seja feita uma avaliação anual, então, com todos os sobreviventes voltado, né, para essas questões de saúde mental que são mais frequentes, como a depressão, a ansiedade, o TEPT e ideação suicida. Aqui eu trouxe mais alguns estudos nacionais, né? Isso foi até orientado pelo Dr. Luiz. Então, foi uma avaliação dos aspectos psicossociais da população, de pacientes fora de tratamento, na qualidade de vida, morbidade psiquiátrica e presença de comportamento de risco, né? Eu trouxe a tese, na verdade, que eu consultei, para o estudo transversal, com 278 sobreviventes, né? Então, a gente vai pensar que são sobreviventes lá de 2005, então eles fizeram tratamento na década de 90, ao começo dos anos 2000, que era um outro tratamento. E os diagnósticos foram de LLA, linfoma de Hodgkin, retino, osteosarcoma e tumor de Wilms. Né? Os instrumentos utilizados, então, foram inventário de ansiedade, avaliaram também presença e intensidade de estresse pós-traumático, a escala de ajustamento social e a de qualidade de vida ligada à saúde.
né? E dos resultados, então, 50%, né, metade apenas dos pacientes apresentou uma adequação social, né, prejudicada, havendo diferença entre os diagnósticos, né, que a gente sabe que tem alguns diagnósticos que vão causar aí um impacto maior, né, na saúde física pós-tratamento. 80% apresentou traços de ansiedade moderado e grave, né? Eu achei esse resultado, assim, bastante surpreendente. E 14% apresentou nível moderado e grave de estresse pós-traumático, né? Então, quanto que a gente precisa estar com as nossas anteninhas, né, de pé para observar e um pouco além só do que a pessoa traz ali naquele momento e realmente a gente poder fazer uma investigação mais apurada de como é que está, né, a vida dessa pessoa. Esse outro estudo já tem uma outra perspectiva, então, mais da psicologia mesmo, também uma tese, foi quali com 7 participantes, e buscou investigar, né, o que é ser um adulto sobrevivente de câncer para essas pessoas. Então, sobreviventes, eles relatam, né, que na época eles não tinham entendimento da doença, segundo ele, minha luz acabou. Segundo eles, a equipe não esclarecia o que estava acontecendo, então eles vivenciaram de acordo com o que era possível construir de significado, né, naquele momento. Então, eles falaram bastante das restrições que foram vivenciadas nesse período e da necessidade de não segui-las também em alguns momentos de lazer. Então, a gente sabe o quanto que é penoso e difícil para alguns mais do que outros, né, ficarem limitados em alguns afazeres e como isso lá na frente, né, depois de adulto, eles ainda trazem, né, uma vivência que se faz presente, né, e constante na atualidade, uma busca pela normalidade e ser como os outros, que eu percebo isso muito desde os que estão fazendo tratamento, né, até os que estão fora de tratamento. Esse desejo de não ser visto apenas, né, como um paciente oncológico, de que essa parte, né, depois do tratamento, possa ficar restrita apenas aos retornos. E a gente sabe que não é bem assim, né, que tem certos cuidados que devem ser para a vida toda, né? E que eu acho que isso acaba, essa visão, né, de que foi uma fase, foi algo que passou e que eu vou deixar lá atrás, acaba às vezes prejudicando essa visão mais ampla da saúde deles próprios, né? E que a gente possa, então, olhar para eles além da dimensão física e pensar em todos esses outros aspectos psicossociais, né, que estão permeando ali aquela vivência. Aqui esse estudo buscou falar, então, um pouco sobre os estressores para os adolescentes, né, eles responderam um questionário para rastrear problemas emocionais, e o que eles relataram mais, né, foi relacionado a queixas de retraimento, depressão, com destaque também para problemas de atenção, né, que a Yasmin já tinha pontuado. E aí esse estudo fala, né, que possivelmente esses sintomas de retraimento estão relacionados à gravidade ou mesmo à visibilidade dos efeitos tardios. Em 6 dos 8 sobreviventes, os efeitos do tratamento eram visíveis fisicamente, né? Então, quando aquele efeito tardio ou aquela sequela do tratamento, ela se faz presente fisicamente no corpo, é como se ficasse uma marca, né? E aquilo vem para a dimensão concreta. Quando aquele efeito tardio, né, ele está escondido, digamos assim, entre muitas aspas, né? Uma alteraçãozinha pulmonar, uma alteração pequena cardíaca, ou um risco de isso ficar num plano muito pouco palpável, né?
para eles, para muitos dos nossos pacientes, eu percebo. E aí a gente tem maior dificuldade até de trazer eles mais para perto, né? Para que eles possam não só seguir as orientações para ter hábitos de vida mais saudáveis, mas que eles possam se apropriar de tudo que foi feito com eles, por mais que eles não tenham se apropriado lá atrás, né? Que eles eram crianças, que eles não tinham uma plena compreensão do que estava acontecendo. Então, falar um pouco, né, sobre a minha própria experiência no ambulatório, né, que eu tô faz um pouquinho mais de um ano atendendo esses pacientes. Atualmente a gente tem 4 vagas por semana, né, da psicologia, e a gente, né, eu elaborei um roteiro de avaliação inicial, são 2, na verdade, que é um para maiores de 13 anos. Então, quem tratou aí há 5 anos atrás, né, tratou com 8, né, que a gente pensa pelo menos 5 anos, e outro para crianças até 12 anos, né, que trataram mais pequenininhas e que aí a entrevista é feita com um acompanhante, né, junto, que aí essa mãe, esse acompanhante costuma trazer mais informações sobre esse primeiro período. Então, eu vou trazer um roteirinho em seguida, mas só para falar mais por cima, né? Primeiramente, é um roteiro que busca investigar, então, alguns dados sociodemográficos, que a gente já pega muitas vezes do prontuário, histórico de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, a gente pergunta, né? Dados de acompanhamento oncológico, que a gente pega esse do prontuário também. A gente pede que eles façam um breve relato do adoecimento, do tratamento na instituição, né, o que foi mais marcante para eles desse tratamento, o que chamou mais atenção e que ficou mais, né, marcado. A gente busca investigar modos de enfrentamento durante o tratamento. Então, você passava por essas dificuldades, o que você fazia para ajudar a superar, né? A gente busca investigar os modos de enfrentamento dos estressores atuais. Então, e hoje, quando você tem uma dificuldade, né, como é que você busca resolver? Justamente para entender, né, lá atrás, como essa pessoa se relacionou com o adoecimento e hoje, quando ela tem alguma dificuldade, será que ela é alguém que vai pedir ajuda? Será que ela é alguém que vai conversar com alguém? Será que é uma pessoa que busca aliviar minha ansiedade com exercício físico, né? Ou uma pessoa que eu sou mais fechada, não converso com ninguém. Isso já chama mais a nossa atenção, né? Pode passar. A gente pergunta também a respeito de dificuldades, né? Se teve alguma dificuldade na vida escolar, ocupacional após o tratamento, né? Então, na reinserção escolar, ou na entrada no mercado de trabalho, se a pessoa sente que teve consequências desagradáveis do tratamento. É engraçado até porque eu faço essa pergunta exatamente assim, né? E eles normalmente respondem que não. Apesar da gente saber que teve diversas consequências, né? E como eles se sentem, né? Vindo aos retornos ao hospital, e se eles compreendem a necessidade de eles precisarem estar voltando. Então, a gente percebe, né, que as vindas ao hospital muitas vezes são associadas com possível retorno da doença. Então, eu preciso voltar para ver se está tudo certo, se não apareceu mais nada, né, e que eles não relacionam tanto isso com os efeitos tardios. Então, a gente sabe, né, que nas consultas a doutora Gisele e a doutora Juliana sempre ressaltam, né, essa questão de que o tratamento muitas vezes deixa algumas marcas no nosso corpo, e a gente reforça isso também no nosso atendimento psicológico, né? Então, a gente busca fazer essa psicoeducação, então, pensar, né, toda essa química que você fez, essa rádio, né, pode dar alguma alteração a longo prazo, por isso que é importante, né? A gente pergunta também a maior dificuldade, né,
que foi mais difícil de enfrentar. E que ganha disparada é a quimioterapia, a grande vencedora de maiores dificuldades, as náuseas, os enjoos, e o distanciamento da família. Né? E eles falam também muito, né, trazem esse discurso de que foi difícil, mas eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, ou eu sabia que eu estava doente, sabia que era um câncer, mas eu não tenho a noção que eu tenho hoje, eu não tenho a dimensão, né? Não pensava a respeito de morte, por exemplo. Então, na época em que tudo ocorreu, né, a compreensão era outra. Depois, nesses... Agora que ele é um sobrevivente... Agora que ele é um sobrevivente, a compreensão muda, né? E eu acho que todo esse estigma do câncer vem muito forte também. De forma geral, né, o que eu costumo observar que os pacientes, eles foram capazes, né, de se reinventar, de buscar conviver, né, com essas marcas da experiência oncológica. A gente vê maiores prejuízos psicossociais, então, os pacientes que irradiaram a região de cabeça, né, seja por um tumor cerebral ou cabeça e pescoço, ainda mais pequenos, porque esses pacientes apresentam muitas vezes déficits cognitivos e sociais por conta desses déficits cognitivos, e existe uma dificuldade das famílias, às vezes, em reconhecer, né, que a pessoa possui esse déficit, em saber lidar com isso, né, e muitas vezes acho que aceitar essa pessoa do jeito que ela está agora, né, de certa forma. Então, a gente busca encaminhar para avaliação neuropsicológica em origem. Por enquanto, a gente não tem uma avaliação assim, uma neuropsicóloga que possa avaliar nossos pacientes fora de tratamento. A neuropsicóloga que tem aqui, ela está sendo restrita atualmente a pacientes da neuroonco. O que eu observo também, né, a maior prevalência de sintomas depressivos em pacientes que têm um perfil de personalidade um pouco mais inflexível. Então, dos casos que eu peguei aqui, né, de pacientes que tinham uma depressão, né, os sintomas depressivos que chamavam mais atenção. É um caso de pessoas que tinham mais dificuldades, né, de adequar as expectativas. Está coberto aqui para mim. Acho que é as possibilidades. Né? Então, pessoas que têm uma autocobrança, uma autocrítica mais exacerbada, ou também que têm maiores dificuldades de lidar com alguma mudança suscitada pelo tratamento. Né? Então, a gente busca encaminhar esses pacientes para avaliação psiquiátrica aqui mesmo, no hospital, e encaminhar para acompanhamento psicológico em origem também, né? Principalmente se eles são mais de longe, porque a gente sabe que esses casos a pessoa precisa de um acompanhamento semanal, né, de psicoterapia. Eu trouxe, então, a entrevista sendo estruturada, eu já estou finalizando. Né? Então, tem a identificação do paciente, né? Esses dados sociodemográficos, muita gente já pega, né? Já passaram com o médico, então a gente já pega do prontuário médico, profissão, estado civil, com quem ele mora, se ele já fez acompanhamento psicológico prévio, motivo, HPP histórico psiquiátrico prévio, né? Então, se tem alguma medicação psiquiátrica atual. Dos dados clínicos, a gente também pega tudo do prontuário,
Então, protocolo, se apresentou recidiva, se tem alguma limitação atual, né? E se essas limitações são consequências do tratamento e os efeitos tardios, e se por acaso a pessoa tem algum dispositivo invasivo atualmente. Então, uma gastrostomia, uma traque, uma DVP, colostomia, biostomia ou outro. É mais raro da gente achar, né? Às vezes a gente tem um paciente com DVP. Então, a parte da entrevista clínica em si, então, como eu falei, né, a gente pede um breve relato sobre o tratamento, o que foi mais difícil de enfrentar, o que, né, você fazia para superar as dificuldades, hoje como você lida com os problemas, houve alguma consequência desagradável, qual, como você lida, você apresenta alguma dificuldade na vida escolar ou ocupacional, ou na socialização com os pares, né, se vir aos retornos do hospital é algo que te causa medo, ansiedade, se sim, o que você teme que possa acontecer e qual você compreende que seja a necessidade dos seus retornos ao hospital, né? Então, com essa entrevista e com a conversa, né, óbvio a gente não fica preso só a essas perguntas, né, se surge mais alguma coisa, e aí a gente vai ver se tem alguma demanda emocional, né, que nos chame a atenção, como foi a postura do paciente, né, nesse encontro, e se tem, né, um nível de compreensão em relação à necessidade de acompanhamento no pós-tratamento. E para a gente refletir, né, alguns desafios, então, sobre a nossa atuação, né, com pacientes com sobreviventes. Né? A gente sabe que existe aí uma precariedade do serviço de saúde mental, então muitas vezes a gente está encaminhando esse paciente, né, para um atendimento psicológico ou para uma avaliação neuropsi, e a gente sabe que é muito difícil deles encontrarem aí, Brasil afora, né, que é muito insalubre, ainda mais, né, nas cidades de pequeno porte, cidades do interior, por aí em outros estados. Às vezes, né, a gente já procura para ver de onde o paciente ver se tem uma cidade grande do lado, sempre orienta para ver se tem faculdade de psicologia, que a gente tem a faculdade, tem clínica escola. Alguns pacientes, né, se veem um pouco nesse dilema a respeito do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que muitos, né, durante o tratamento acabam conseguindo esse benefício e como, né, tiveram vários efeitos do tratamento oncológico, eles continuam recebendo esse benefício. Só que é um benefício que, se você trabalha, você perde o benefício. Então, muitos ficam nesse dilema, né? Eles terminam de estudar e não quer se inserir no mercado de trabalho, tem uma dificuldade de se inserir por conta de ter esse benefício e fica um pouco, né, nesse vai, não vai, digamos assim, né? Porque aí a pessoa não tem muitos planos, não tem muitos projetos, né? Isso vai limitando cada vez mais a vida social dela, se a gente for pensar lá atrás, a vida comunitária, né? Nos aspectos psicossociais. Para a gente pensar, né? Como conscientizar dos efeitos tardios sem gerar mais ansiedade com os retornos, né? E não piorar a adesão. Como assegurar um cuidado, então, com a saúde mental que não dependa apenas do nosso serviço, né? Quais os nossos limites nesse contexto, e seria importante ter uma conversa sobre efeitos tardios com as crianças, adolescentes e as famílias, os seus familiares, né? Que estão começando o tratamento agora, né? Que a gente conversa muito sobre vai cair o cabelo, vai causar isso, vai causar aquilo, e não se aprofunda tanto, né, na questão dos riscos lá na frente. É isso. Então, aí as minhas referências do que eu utilizei. Muito bom, Fernanda, obrigada. Eu vou
abrir aqui para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu vi que tem já uma pergunta aqui no chat da Eleci. Qual tem sido a disponibilidade de avaliações neurocognitivas nos serviços de Oncoped em geral? E a presença de psiquiatra infantil nas equipes multidisciplinares. A Sobop tem algum levantamento a respeito? Alguém quer responder? Eu posso também falar um pouquinho. Eu consigo falar da experiência aqui do hospital, né? A gente tem uma neuropsicóloga que tem feito alguns atendimentos, mas como eu falei, é mais para os pacientes neuro-onco, porque ela fica mais restrita ao hospital adulto. Então, ela é do hospital adulto e fica um dia da semana aqui apenas no infantil. Então, dependendo do caso, a gente consegue pedir para ela avaliar, é muito difícil. Já a psiquiatra é bem mais próxima, né? A gente tem conseguido encaminhar bastante paciente, né? Que precisa o follow-up para ela. Eu vou falar um pouquinho do que o G7 levantou. Logo no começo dos nossos encontros do trabalho, lá em 2019, nós fizemos uma pequena enquete assim, entre os serviços no Brasil que acompanham sobreviventes, e as respostas que a gente teve, não só em relação a isso, mas em relação a toda a equipe multidisciplinar mesmo, é que são poucos os serviços, acho que a Raquel está aí também, ela pode me ajudar, que são poucos os serviços no Brasil que estão já bem estruturados para o acompanhamento dos sobreviventes. Então, são poucos serviços que têm uma equipe multidisciplinar estruturada para isso. E aí, pensando na neuropsicologia, que é uma especialidade ainda mais difícil de ser encontrada, né? Mesmo não só nesse contexto, mas em vários outros da saúde das crianças, não são realmente muitos que tem, não, viu, Eleci? Então, a gente já sabe nesse levantamento inicial que a realidade é bem difícil. Se a Raquel quiser falar alguma coisa, eu sei que ela até foi ela que levantou isso lá no comecinho do G7. Oi, boa noite, pessoal. É isso mesmo, Ju. Eu teria que pegar os slides, né, os arquivos agora para trazer os números exatos, mas era, assim, uma minoria dos serviços que tinha a equipe multi-psiquiatria, então a gente nem questionou especificamente. Mas, assim, ninguém mencionou também, a gente abriu o campo para outros especialistas e nem sequer foi mencionado, né? Então, realmente é uma porcentagem muito pequena dos serviços que tem esse acompanhamento específico na questão de saúde mental. Neuropsicologia eu não saberia dizer, mas também acredito que seja uma meia dúzia de hospitais no Brasil que conseguem fazer avaliação de neuropsico mesmo, particularmente. Doutora Mônica colocou um comentário aqui sobre o benefício de prestação continuada, que lá no GRAAC vemos muitos casos em que os pacientes estão plenamente aptos a trabalhar, mas preferem o trabalho informal, mesmo pagando menos, para não perder o que eles consideram um direito. E essa é uma coisa que a gente vê muito também, né, no dia a dia aqui, né, Fernanda? Sim. E isso acaba prejudicando muito vários deles, né? Porque a pessoa fica um pouco sem perspectiva, né? Que nem eu falei. Fica sem planos, né? Sem expectativas. Vai virando Só acho que é uma questão aí do benefício, né? E o que eu vejo é que muitas vezes eles, durante o tratamento, acho que esse espaço aí do tratamento faz com que eles percam esse planejamento de vida, né? Eles têm uma interrupção por conta desse período aí do tratamento e depois eles não conseguem voltar. E acho que o benefício, né, como a doutora Mônica colocou, acaba atestando né, que eles realmente não conseguem entrar no mercado de trabalho formal. E eu penso também acho que entra aí muito na psicoeducação, né? Quando que a gente
talvez conseguiria trabalhar essas famílias ao longo do segmento e talvez com o serviço social junto, né, com a gente, para trabalhar. E eu vejo que às vezes os pais, né, ficam presos nisso, às vezes o benefício acaba entrando aí na renda salarial familiar e eles não querem de forma alguma perder isso, né? Então, acho que o quanto que o serviço social talvez poderia nos ajudar, que se isso entra como renda familiar, então ajudar a família, né? Na verdade, a ter uma renda melhor. Tem mais comentários aqui, ó. Primeiro que a Elessi respondeu que a pergunta foi provocativa mesmo, na expectativa de que haja uma cobertura ampla e prolongada na área. E realmente, a gente percebe essa necessidade, né? É uma coisa que eu sempre falo muito com a Fernanda, né? É um paciente, né? O sobrevivente do câncer infantil é um paciente que a gente não pode perder de vista, né? Nem que seja esse acompanhamento anual, porque ele pode estar tudo bem hoje, mas a gente não sabe como as coisas estarão daqui 5, 10, 15, 20 anos, né? Então, é um paciente que realmente a gente não pode perder de vista. Então, eu sempre falo com a Fernanda, a gente não vai dar alta, né? A gente vai orientar e queremos tê-lo de volta daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, mas a gente quer ter notícias, né? Então, eu concordo com a Elessi que a gente precisa melhorar muito essa rede de apoio, né? Os profissionais envolvidos nesse cuidado, porque é um paciente bastante complexo, né? Cheio de peculiaridades e que a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Teve um comentário aqui de que o Centro Pediátrico do Câncer de Fortaleza, Ceará, disponibiliza psiquiatra infanto-juvenil para os sobreviventes, para os pacientes do ambulatório, né? Não só sobreviventes, acredito. E tem uma outra pergunta aqui, ó. Vocês percebem no serviço de vocês algo relacionado à parte nutricional mesmo, adultos sobreviventes do câncer, que ou não conseguiram recuperar o peso adequado, ou ganharam muito peso durante o tratamento, e isso acabou trazendo algum impacto psicológico quanto à imagem deles e à autoestima? Vocês querem responder? Eu acho que em relação a não conseguir ganhar peso nos sobreviventes, eu não vejo tanto, né? Em relação a ganho de peso e mudança na imagem corporal, eu vejo muito mais nos que estão fazendo tratamento hoje, né? Principalmente quem faz corticoide em altas doses, esse tem um ganho de peso, né? Importante e rápido, né? Questão das estrias. Agora, questão de autoimagem, autoestima, nos sobreviventes, eu acho que às vezes é muito relacionada a mais hábitos de vida do que ao tratamento em si, né? Pelo menos do meu ponto de vista, né, do que eu vejo, a gente tem as nutricionistas que fazem parte desse ambulatório também, talvez a avaliação delas fosse diferente. Mas do que eu percebo é isso, é muito mais questão dos hábitos atuais, né, e da parte biológica mesmo da pessoa, do que só do tratamento. Eu tenho uma experiência já um pouquinho diferente. Na verdade, eu vejo muito mesmo acontecendo, principalmente não tanto com relação ao baixo peso, mas quanto à baixa estatura. A gente sabe que as alterações físicas com relação à puberdade, às vezes é um pouco tardia nos meninos, às vezes é um pouco precoce nas meninas, são coisas que trazem alguma angústia para os pais e também para eles por conta do retorno à escola. E quanto à obesidade, eu tenho uma experiência muito boa assim de relatos de alguns casos que depois que a gente começou a discutir essa questão dos efeitos tardios e que veio principalmente questão de obesidade nos linfomas e leucemias que usam corticoide, a gente começou a abordar muito isso
há alguns anos no ambulatório e hoje eu faço acompanhamento desses meninos já na idade adulta. Então, eu já tenho alguns pacientes há 8 anos, 7 anos que tiveram interferência ainda na adolescência com relação a essa questão da obesidade, com relação à imagem, e com ótimos resultados. E, assim, é muito engraçado, é muito interessante a gente ver existe uma gratidão por parte deles com relação à equipe de ter trabalhado isso muito precocemente, sabe? A gente percebe que assim, de vários efeitos tardios que a gente tem, aqueles que têm a obesidade, mas que começaram a cuidar dessa parte, conversar sobre isso, ter orientação dietética, exercício físico, e principalmente da questão de se gostar, né? De ter essa referência da imagem, eu percebo neles assim uma gratidão muito grande. Então, acho que vale a pena estudar isso e interferir nisso daí também precocemente. Vou falar um pouquinho lá do hospital, que eu tenho de experiência, são os pacientes que estão fora de tratamento há alguns meses, né? Há anos eu não tenho nenhum caso, mas eu tenho alguns casos de pacientes que não conseguiram, né, atingir um peso adequado para a idade. E estou com um caso, inclusive, de uma menina que está com a sonda, já está fora de tratamento, acho que há 5, 6 meses, e ela está com sonda nasoenteral, com bastante dificuldade de se alimentar e também uma dificuldade de acesso até na saúde mental, porque ela não topa psicologia, acho que ela está agora com 15 ou 16 anos. Não topa psicologia e uma dificuldade até de conversar comigo. Então, é um caso bem grave. Tenho também alguns menorzinhos, que acho que fora de tratamento também. Eu tenho 2 pacientes que, para mim, foi até evoluíram com uma seletividade alimentar, e aí a gente perde um pouco do parâmetro, se isso vem já prévio, né, ao diagnóstico oncológico, que a gente não tem nada documentado, ou se isso veio após, né, ou durante, né, e após. Mas são 2 meninos que a gente está aguardando aí a fila SUS para avaliação também neuropsicológica, investigando se isso entra aí como características do espectro autista, né? Pensando na seletividade alimentar e na questão social, mas que geram dúvidas. Da obesidade, até eu não tenho tantos, eu tenho mais dos pacientes que não conseguiram atingir um peso adequado. E acho que isso, muitas vezes, né, o que eu sugiro até esses casos, de investigar um pouco melhor sintomas depressivos, né, principalmente esses acima de 12 anos que cursam aí com quadros, como eu falei, da irritabilidade, comportamentos desafiadores. Alguns eu tive sucesso com tratamento farmacológico e voltaram aí a ganhar peso, algumas medicações que ajudam também nisso, né, a melhorar o apetite. Então, acho que às vezes eles pontuam em escalas de depressão e vale a pena instituir tratamento. No nosso último encontro, a Mariana e a Bianca falaram, são as nutricionistas, né? Elas falaram bastante também sobre esse impacto, né, do tratamento na parte nutricional dos pacientes, tanto para o lado da desnutrição, né, dificuldade de ganho de peso, tudo, quanto para obesidade e os riscos de se manter essa obesidade ao longo da vida, por conta das sequelas e, por exemplo, o uso excessivo de corticoides, que é uma coisa que a gente faz com muita frequência no tratamento das crianças, as sequelas neurológicas que estão associadas muitas vezes também com essa dificuldade, né, do controle do peso, e o contrário também, né, porque a gente acaba, durante o tratamento deles, causando distúrbios alimentares, né, por conta de uma série de restrições que são impostas, e isso se perpetua muitas vezes, né. Então, nesse sentido, realmente, eu acho que os pacientes, aqueles que
que junto com isso também tem essa dificuldade. Então, eu quero, mas eu não consigo, né? Isso realmente gera um impacto importante na parte psicológica, assim, né? Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Só uma coisa que eu lembrei, que eu vejo, às vezes, com frequência, ou durante o tratamento ou logo após, que é o medo deles por terem passado, aí entra como um sintoma, né? Um sintoma de estresse pós-trauma. Por eles terem passado muito mal durante o tratamento e vômitos excessivos, eles ficam com medo de comer e acontecer isso de novo, assim. Eu vejo a importância da psicologia, né? Quando identifica para conseguir manejar esse sintoma e remitir, né? Mas isso eu vejo com muita frequência lá no hospital. Sim, Yasmin, a memória, né? A memória da náusea, a memória do desconforto, né? Isso realmente. Paciente que continua comendo biscoito como a base alimentar, ou as coisas com pouca variedade de sabores, né? Porque não toleram a memória do que aquilo gerou no passado, né? Isso é muito comum, sim. Mais alguém? Olha, eu quero mais uma vez agradecer a Yasmin e a Fernanda pelo encontro, pelas palestras. A gente tem ainda muito que avançar, né, no acompanhamento desses pacientes. Esses dados mostrando que cada vez mais o número de sobreviventes aumenta na população mundial e que a gente vai lidar com eles em algum momento da nossa vida, mesmo não sendo oncologista, né? Então, eu bato muito nessa tecla de que é importante que todos saibam, né, dessas questões, mesmo não estando dentro da oncologia, porque vão se deparar com esses sobreviventes ao longo de suas carreiras, né? Então, essa reinserção na sociedade, muitas vezes é sim muito difícil, né? Porque a gente gera questões do indivíduo, né? Como vocês mesmos disseram, do indivíduo, da memória do câncer, de não conseguir tirar esse fantasma, né? Quantos não chegam no ambulatório e falam, eu estou vindo aqui para ver se o câncer não voltou, né? 10, 15 anos depois, né? Então, a gente tenta aos pouquinhos ir tirando essa sensação, né? Voltando isso para os cuidados em saúde, para redução de danos, redução de sintomas, prevenção, né? E colocar isso como uma coisa importante na vida deles. E tem o outro lado que é a família, né? Que vocês também falaram, que a família tem muita influência nisso, o medo da família de tudo isso voltar e de toda essa experiência, né? Então, eu acho que vocês conseguiram resumir muito bem o assunto, falar de tudo que a gente realmente precisa ter para reflexão, para acompanhar esses meninos, que agora muitos já são adultos, que chegam aqui no ambulatório com seus filhinhos, né? Quantos não vêm, é muito bom. Então, obrigada de verdade, foi muito bom, e espero que vocês continuem com a gente ao longo da nossa jornada no G7. E obrigada a todos pela presença, mês que vem teremos mais, e é isso. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, Yasmin. Tchau, Fernanda. Obrigada, Juliana. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite, obrigada.